Boa noite, amigos. Vamos começar a nossa reunião. Hoje nós vamos receber mais uma vez a Nilva Busata, que vai falar sobre o jogo da vida, né? Então, para receber essa orientação de hoje, vamos começar com a nossa prece. Então, vamos nos unir mais uma vez. E primeiro agradecer ao Criador esta oportunidade de estarmos aqui para ouvir mais uma vez os ensinamentos, as mensagens que vêm através da nossa irmã como um instrumento de Deus para que nós possamos aprender, para que nós possamos evoluir, continuar a nossa marcha rumo à evolução, rumo ao amor e à paz de nosso Senhor. Que os nossos corações possam estar unidos neste momento e preparados para mais um momento de alimento espiritual para todos nós. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Boa noite a todos. Sempre que eu estou explicando alguma coisa do Espiritismo, muitas vezes vem a metáfora de jogo, né? E eu resolvi construir uma palestra aonde chamei o jogo da vida, e aí eu vou convidar vocês em primeiro momento para jogar comigo. Então vamos aprender as regras do jogo. Depois eu vou vincular com o Espiritismo e com a vida, é claro. Mas no começo eu só quero que vocês prestem atenção nas regras desse jogo. O jogador. Todos vão começar do mesmo jeito. Hein? Vão começar no nível básico. Então todos nós vamos aprender um jogo novo. Então não tem ninguém melhor, ninguém pior. Todos começam no mesmo nível. E devem evoluir até o mesmo grau de desenvolvimento. Então, todos vão partir do patamar básico e chegar no mais avançado. Para isso, vão precisar muitas partidas. Qual que é o objetivo? Né? A evolução desse jogador. Ele tem o potencial de desenvolver todas as suas habilidades. E para isso, ele vai sendo exposto a desafios adequados se ele está no nível básico, se ele está no nível médio, no nível mais avançado. Então, para ele se desenvolvendo, desafios no nível dele. Como se evolui no jogo? Para ganhar o jogo, o jogador deverá jogar milhares de vezes. Né? Qualquer jogador de qualquer jogo, para se tornar um bom jogador, precisa de treino, precisa de oportunidades. E aí o que vai acontecendo? Ele vai ativando as capacidades dele. Então pensa que eu estou usando a metáfora do jogo de xadrez, mas pensa num jogo de futebol. Vai aprimorando aquela habilidade, aquela jogada, e aquela básica vai se tornando automatizada e disponibiliza para que se desenvolvam as outras. Como é que são os cenários da partida? Vão ter diferentes cenários, conforme o nível dos jogadores. Então, sempre o jogador básico vai jogar com o jogador básico, médio com médio, e assim por diante, porque não faz sentido colocar um expert com um principiante. Como é que são as condições? Os recursos do jogador. Eles vão sendo ativados, então, pelos desafios, pelo jogo. E essa evolução ela vai se dar por ensaio e erro, como é qualquer tipo de aprendizado. A gente faz, errei, vou descobrir como é que faz certo e vou evoluir. Cada partida permite que o jogador consiga desenvolver um determinado número de habilidades, de capacidades específicas. As habilidades que o jogador tinha o potencial de desenvolver e não desenvolveu, ele vai ter oportunidade para desenvolver lá na frente. Vamos dizer que assim, está cansado, está mais preguiçoso,
podia naquela partida ter desenvolvido mais, mas não desenvolveu. Ele vai ter oportunidade de desenvolver isso na próxima partida. E o que vai acontecendo? O jogador vai ficando mais capaz e os jogos vão ficando mais complexos. As partidas são com jogadores que representam um desafio e a evolução possível, como falei, né? Não vai ser um nível básico com um nível alto. E as partidas, elas são interligadas uma com a outra. Tudo que se aprende numa, a gente leva para outra. E no caso, a gente vai jogando mais ou menos com os mesmos jogadores. Então a gente vai descobrindo como o jogador funciona, vai tomando mais cuidado, se sabe da competência ou da ardilosidade dos jogadores. E olha que interessante, existe um desafio extra. À medida que a partida se desenvolve, é que o jogador vai descobrindo, tendo consciência das habilidades que ele já tem e das que ele não tem. E tudo é personalizado para aqueles jogadores. O jogador que está jogando, ele sabe que aquela partida, com aquele outro jogador, com a complexidade do nível que foi colocado, é personalizada, é adequada para ele, de modo inteligente. Como se passa de um nível de jogo para o outro? Quando se desenvolvem todas as habilidades, dá para ir para um nível médio, para o nível superior. E vai acontecendo uma coisa que a gente chama autoconsciência, que seria assim, à medida que o jogador evolui, suas habilidades através da experiência, ele passa a ter autopercepção das suas competências. De quando ele vê o outro jogador, ele já tem noção de se ele tem condições de ganhar daquele ou não. Pronto. Essas foram as regras do joguinho que eu chamei vocês para jogar. Mas estamos numa casa espírita. Vamos entender quais são as regras da vida do espírito. O desenvolvimento do princípio inteligente. Todos vão chegar aqui, começam a se desenvolver simples e ignorantes. Então, ninguém começa já com habilidades, como se fosse um computador, né? Com mais programinhas ou menos programinhas. Começamos todos simples e ignorantes. O jogo da vida. Todos sairão do mesmo ponto para chegar no mesmo ponto. Como que vai ser isso? Através das reencarnações. Como o princípio inteligente foi se desenvolvendo? Através das múltiplas encarnações para ir em cada uma usar corpos compatíveis com o desenvolvimento. Né? Nos mundos primitivos, o corpo que o espírito vai usar são corpos mais simples, mais rústicos, mais instintivos. No mundo de provas e expiações, os corpos já vão ficando mais refinados, cérebro, mais potencialidades. O objetivo da existência é a evolução do espírito. Aqui no caso, a metáfora é partida. Cada partida é uma vida. Tá? Então, qual que é o objetivo de estar encarnado? A evolução do espírito. Então, o princípio inteligente tem em si o potencial de desenvolver todas as suas habilidades, até chegar a ser um ser angelical. Para isso, ele vai ter muitas partidas, que são múltiplas vidas, múltiplas encarnações. Em cada encarnação, a gente vai sendo chamado a ativar certas habilidades. Nessa, eu sou mãe. Eu estou sendo chamada a desenvolver as habilidades da maternidade. Com 2 filhos, cada um de um jeito, ativam potencialidades minhas diferentes. Então, cada existência é uma oportunidade específica de desenvolvimento para aquele espírito. Como evoluir o princípio inteligente? Ele passará por todos os reinos.
vegetal, até chegar no angelical. Em cada estágio, ativa certas habilidades e funções. Diferentes níveis de partida. Mundos primitivos, expiações e provas, regeneração, ditosos e celestes. Não falei que tinha nível básico, médio e avançado? Então, né, vamos chamar de básico os primitivos e provas e expiações. Médio de regeneração e os superiores, os lá de cima. Então, onde nós estamos? Expiações e provas. Aonde temos o quê? O mal ainda predomina. Temos espíritos ignorantes e com todas as más paixões, apenas começando a ter o desejo de bem. O orgulho e o egoísmo ainda predominam aqui. Nessa partida que nós estamos jogando, no planeta Terra, ainda nos deparamos com o mal, começando o desejo do bem. Então, nós temos ainda orgulho e egoísmo. Talvez ainda tenhamos as más paixões, mas já estamos começando a ter o desejo do bem. Quais são as condições, né, do jogo? Você vê que ali na telinha tem a regra do jogo inicial que eu falei lá, e agora a correlação aqui com o Espiritismo. Então, no reino nominal, o espírito vai ser desafiado a ativar os recursos de níveis de habilidades cognitivas, emocionais e comportamentais. Para isso, ele exercitará pelo ensaio e erro até automatizar. Gente, naquele livro Evolução em 2 Mundos, o André Luiz, ele vai trabalhando desde o reino mineral, vegetal, principalmente no vegetal e os rudimentos da vida animal, ele vai mostrando como que foi se complexificando, então se automatizou cada coisa e vinha com uma nova habilidade. Pensa quantos milênios passou até nós chegarmos num corpo que consegue exercitar todas as funções que o nosso corpo hoje possibilita. Então, estamos aqui, através do ensaio e erro, para desenvolver as nossas habilidades. Lembrem, né? O nosso objetivo, até nos aperfeiçoarmos, é desenvolvermos todas as nossas potencialidades. Qual que é o desafio de cada partida? A cada encarnação, o espírito precisa desenvolver um certo número de habilidades. Por isso ele virá numa certa família, uma certa condição socioeconômica, vai enveredar por determinada profissão, vai construir uma determinada família, e em cada uma dessas situações ele vai estar sendo ativado aquilo que ele já tem competência. Contudo, se eu nessa encarnação, eu estou me exercitando enquanto psicóloga. Vamos imaginar que depois de 2, 3 anos, cansei de ouvir o problema dos outros, já tenho os meus, chega, não quero. Hoje eu tenho 32 anos de profissão, então trabalhei 2. Eu tinha me comprometido de trabalhar a vida inteira. O que vai acontecer comigo? Se eu tinha que cuidar de tantas pessoas, eu não cuidei, eu vou poder cuidar na próxima encarnação. Normalmente de uma forma um pouquinho mais complexa, mais difícil, porque vai ter outras coisas que eu também vou ter que desenvolver. Tá? Eu não vou só com a DP. Eu levo a DP e mais as disciplinas da próxima encarnação. Então eu posso me atrasar? Posso. Mas, como na escola, eu complexifico a minha vida. O jogador vai se complexificando a
cada vida. E aí ele leva de uma encarnação para outra todas as habilidades que ele já conseguiu desenvolver. E tudo, naquela encarnação específica, é medido, é calculado, porque se a vida é justa, tudo tem que ser adequado à minha capacidade. Então, é personalizado. Os objetivos que são me dados são passíveis de serem executados. Eu sempre brinco que eu só consigo ser psicóloga porque eu conheci o espiritismo antes de entrar na psicologia. Quando o paciente está na minha frente, por pior que seja a dificuldade que ele esteja passando, eu no meu íntimo olho e falo assim, bom, não está acontecendo por acaso. Se está acontecendo agora, é porque ele tem condições de dar conta. Se ele tem condições de dar conta e ele está desesperado, qual que é a minha função? Ajudar, que é a mesma função da casa espírita, né? É a gente ajudar aquele espírito a se fortalecer para ele dar conta. A gente não vai tirar o problema dele. Ele precisava daquele problema. A gente vai fortalecer, que é a mesma coisa que os espíritos podem fazer com a gente. Eles não vão tirar os nossos desafios que foram milimetricamente calculados. Imagina como é difícil trazer as situações que a gente, só as situações que a gente possa dar conta. Mas a gente pode ser fortalecido para dar conta. Porque é tudo calculado para evocar a evolução possível naquele momento. As ações de uma encarnação repercutem na outra. Eu não consegui achar muito uma metáfora lá na hora de construir o jogo, de como, se a gente imaginasse os mesmos jogadores jogando, então as relações dos jogadores permeariam as próximas partidas. Tá? Mas, então assim, uma encarnação fica conectada com a outra e com os espíritos com que a gente se vinculou. Então, a gente, depois eu vou falar que a gente não traz a memória. As ações de uma encarnação repercutem nas próximas, com um tipo de conexão com os outros espíritos e com as características dos contextos que nós vamos precisar. Desafio extra. O espírito encarnado não preserva a memória das experiências. É o véu do esquecimento. Um argumento que os leigos normalmente usam para dizer que isso não é justo. Nós que temos um conhecimento mais profundo sabemos que é um grande mecanismo de preservação para a gente poder realmente aproveitar essa encarnação. Mas então a gente não lembra, mas a gente traz as habilidades que a gente aprendeu. Então a gente não perde o que a gente desenvolveu, a gente perde como foi que a gente desenvolveu. Quais foram as experiências que me levaram a ser menos egoísta? Quais foram as experiências que me levaram a não roubar? Mas eu já não sou mais tão egoísta e eu já não roubo. O espírito vai descobrindo as habilidades que já dispõe e que ainda vai precisar ativar à medida que vai sendo exposto ao jogo. Então, à medida que eu tenho um filho mais complexo, vai trazendo a habilidade, a competência que eu tenho para trabalhar com aquilo e também a minha dificuldade. Eu vou tomando consciência que, opa, está faltando muito aqui. Tá? Então, assim, eu descubro que tipo de jogador eu sou e que tipo de habilidade eu tenho à medida que eu estou jogando. A gente não passa por fosse assim, quando a gente ia fazer inglês, né, eles fazem uma prova para poder ver onde que a gente está, o nível que a gente está. E não, tem as situações, e aí a gente vai vendo o que a gente tem ou não. Desafios personalizados e progressivos. Os desafios reencarnatórios são estrategicamente formatados para o espírito, para ativar essas habilidades. Como passar de um mundo para o outro? Aqui eu gosto de pensar o seguinte, gente. Quando a gente olha para esse mundo, nessa fase de política, né, um momento que a gente vê muito isso, a gente fala assim, como que as pessoas são assim? Gente, qualquer um de nós poderia estar num planeta de prova de regeneração. Vocês sabem por que nós não estamos lá?
porque nós não desenvolvemos todas as habilidades para estar no nível avançado. Só por isso. Então, quando a gente reclama de como as coisas estão aqui, primeiro, não é uma habilidade que vai ajudar a gente, reclamar não é uma habilidade que vai ajudar a gente evoluir. Tá? A questão é, o que nós estamos fazendo aqui, no mundo de provas e expiações ainda? O que faltou desenvolver? Isso é da nossa conta. Lembra que eu sempre falo que o erro do outro nos empodera? Aquele espírito está no nível dele. Ele tem direito de fazer aquilo. Agora, por que eu sou vítima dele? Qual aprendizado eu tenho? Isso é da minha conta. Então, veja, vocês querem um mundinho melhor? Né? Digo assim, vocês querem uma faculdade melhor? Então, estude e passe no vestibular. Simples. Tá? Então, eu acho que ali entra o que Jesus falava do não julgueis. Quando a gente está julgando qualquer coisa fora, a questão é o que nós estamos fazendo aqui. Se tivéssemos competências de um mundo de regeneração, a gente não precisava esperar a Terra. E nós não somos como aquele médico que a gente considera muito no Espiritismo, o Bezerra de Menezes, que está aqui na área ainda a nível espiritual para ajudar a gente a desenvolver, que ele não vai até que todos nós nos desenvolvamos. Não é o nosso caso, não, né, gente? Nós estamos aqui porque nós não desenvolvemos as habilidades para passar de fase. Só isso. Pontos a serem aprofundados. Então, o espírito a encarnar, ele não preserva a história, mas preserva as habilidades. Então, quem somos nós? Aquilo que vai aparecendo. Logo que eu formei, era uma febre, né? Estava muito na moda, principalmente no movimento espírita, fazer terapia de vidas passadas. Inclusive, foi um dos primeiros cursos que eu fui fazer logo que eu formei. E aí, assim, as primeiras coisas que a gente aprende com os professores se existe o grau do esquecimento, é por um motivo. Existem situações muito específicas onde é indicado. E eu, muito cautelosa, com o tempo fui vendo que dava para trabalhar as situações que as pessoas traziam sem precisar pôr a pessoa em regressão, que é um mecanismo de proteção. Tá? E as habilidades que são importantes a gente traz. E aqui, né? Então, quem somos nós? Nós vamos descobrindo na medida que nós vamos vivendo, na medida que as situações vão indo, né? Tipo, aconteceu a pandemia. Quanta coisa apareceu com relação à doença, com relação à morte, com relação a comportamentos mesquinhos. Estava dentro das pessoas. Então, na medida que se joga, nós vamos descobrindo quem são os jogadores e quem somos nós. Como eu gosto de brincar, ilustres desconhecidos de nós mesmos. Nas minhas palestras, eu penso o seguinte: se as pessoas saírem tendo consciência disso, que ao ser um espírito com muitas encarnações e ter o véu do esquecimento, a gente não sabe quem a gente é, já está de bom tamanho. Por isso, a questão 919, né, dos livros dos espíritos, diz assim: existe uma maneira de se evoluir mais rápido? Sim, conhece-te a ti mesmo. Já veio essa palestra aqui. Por quê? Somos ilustres, desconhecidos. Nós vamos nos reconhecendo à medida que as situações acontecem, gente. E aí até falas que a gente muitas vezes tem: mas eu nunca esperava isso do fulano. Aí eu penso assim: e você esperava o que você esperava baseado em quê? Porque ele foi de determinado jeito. Em determinada circunstância, as características dele que conseguiram aparecer foi aquela. Mudou a circunstância, apareceram outras. Mas não parecia que era tão ruim assim. Gente, o que a gente aprende com os espíritos é que a evolução não volta para trás.
Então, assim, se parecia melhor e apareceu uma coisa que não está desenvolvida, é que, na verdade, naquelas condições, aquilo não aparecia. Em outras condições apareceu. E nós estamos encarnados para quê? Exatamente para as coisas desestruturadas aparecerem. Que se eu não sei que eu tenho um problema, eu não vou atrás de resolver. E aí? Foi um paciente meu que fez essa apresentação, tá? Não tem essas habilidades. O que isso significa na prática? Que você reencarna como se fosse um ator que vestisse um personagem. Sabe aquele jogo que coloca na testa sei lá, Cleópatra? E aí todo mundo tem que me dar pistas de quem eu sou, porque eu não sei. Na verdade, a resposta, a reação que eu vou tendo das pessoas vai me mostrando qual é a minha história, qual o impacto eu causo e qual é o meu desafio. Então, como eu tenho o véu do esquecimento, eu não sei quem eu sou, eu vou me descobrindo pela reação dos outros. Hein? Eu vou descobrindo que as pessoas me veem. Ó, eu estou vendo vocês. Eu imagino o que vocês estejam vendo. Lembra da última imagem no espelho? Imagino que vocês estejam vendo isso. Mas eu não sei que impacto eu causo. Para alguns eu vou ser bonita, para outros eu vou ser feia, para outros não chama atenção. Alguns vão gostar do meu conteúdo, outros não vão gostar. E eu vou me descobrir por essa relação. E aí veja, o que nós podemos esperar de cada ser em diferentes fases do desenvolvimento? É a mesma coisa? E aqui vem uma questão importante para nós espíritas. Um corpo mais velho é de um espírito mais evoluído? De repente a criança de 7 anos não pode ser um espírito mais evoluído do que esse que está no corpo já com mais idade? Então, efetivamente, a gente volta. Eu não sei o que esperar em cada nível. Eu não sei, apesar da idade do corpo, eu não sei a idade desse espírito, o desenvolvimento. Né? Dizem os espíritos que nesse momento da humanidade, muitos espíritos mais evoluídos estão reencarnando para ajudar o nosso processo de regeneração. Eles vão pegar corpos novos. E também, nós não sabemos o desenvolvimento intelectual, nem nosso, nem dos outros. Vai se revelando. Por isso que quando eu me surpreendo com o comportamento alheio, a surpresa com o comportamento devia ser a regra. A surpresa positiva, a exceção, e a surpresa negativa, a regra. Porque somos espíritos, um planeta de provas e expiações, onde o mal predomina, o egoísmo e o orgulho predominam. Então, comportamentos legais são exceções. Então, o que esperar de mim e dos outros nesse jogo da vida? Eu não sei qual é o nível intelectual. E nós sabemos que na escala espírita, temos. Vamos fazer um teste de onde que nós estamos aqui? Nós não sabemos. E aí virão as situações da vida, nossa família, nossa condição financeira, nossos filhos, nossos patrões, nossos vizinhos, que vão oportunizar que se revele quem somos. E para isso, quais são as leis do jogo, gente? São as leis morais. Eu acho sempre que nós espíritas temos o privilégio de ter consciência de quais são as regras, quais são as leis. Lei de justiça, amor e caridade. Lei de causa e efeito. Isso faz com que a gente tenha clareza. Opa, aconteceu comigo, é meu. Eu tenho condições de dar conta. E eu posso contar com auxílio para dar conta. As religiões têm a crença em Deus e que tudo é uma vontade de Deus, mas de forma tênue. Nós, espíritas,
temos de forma clara quais são as regras desse jogo. Então, vocês, estamos aqui para quê? Para termos sucessivas encarnações, que são sucessivas partidas em diferentes mundos, mas vamos pensar, vão ser muitas encarnações ainda aqui. Talvez, quando passar para a regeneração, muitos de nós vão ter que migrar para um outro de provas e expiações, porque nós ainda não desenvolvemos todas as habilidades. Estamos no jogo da vida. Nós, espíritas, sabemos as regras. Quanto mais a gente... Por que nós estamos aqui estudando? Isso aqui é um estudo. Eu trouxe uma metáfora. Talvez até para ilustrar para muitos de vocês aquilo que vocês sabem, mas de uma forma lúdica. Eu apresentei essa palestra na Casa do Caminho, o Júpiter adorou para falar para os jovens, que fica uma metáfora mais próxima deles. A vida é um jogo. Saber jogar qualquer jogo traz vantagem. Gente, era essa a minha mensagem de hoje. Né? Que possamos fazer o jogo da vida com mais consciência. Fazer oração? Sim. Pai de infinito amor, infinita bondade, agradecemos, Senhor, essa oportunidade de estar encarnado nesse momento da humanidade. Que consigamos, no aprendizado do dia a dia da nossa querida doutrina, as regras, as nuances que nos ajudem a iluminar a nossa mente, clarear o nosso coração, para que os nossos comportamentos sejam sempre cada vez mais equilibrados, para um plantio, para um desenvolvimento nosso e das próximas situações de desenvolvimento, que possamos passar para a próxima fase, a cada dia, um nível superior, que não estacionemos pela preguiça e pela inércia diante dos desafios da vida, para que possamos sair daqui como completistas, desenvolvendo todas as habilidades possíveis de serem desenvolvidas nessa encarnação. Que assim seja.